Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. Estamos muito felizes de ter todos vocês aqui na internet e ao vivo. E hoje nós temos um dia muito feliz, né? A comemoração do Dia dos Pais e também uma um belo estudo que nós vamos participar hoje. Então, nós vamos iniciar pedindo a todos, né, que estão por aqui chegando agora, para nós nos acalmarmos, silenciarmos as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade amiga e a gente consiga dar início a esse dia de hoje, ao estudo, e que os mentores da casa, o Gina, a Sapão, a Grande Mamãe, estejam conosco, nos auxiliando hoje em todo o nosso processo aqui, nos nossos estudos. Assim, então, eu vou pedir para a Fernanda fazer a leitura de harmonização. Para ler o capítulo tudo? Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, Coríntios 4, 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé e manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros e defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na Terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo,
a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Que responsabilidade, né? Total. Realmente. A gente às vezes não faz ideia, né, Paulinha? A gente é espírita, eu sou espírita, e a gente não faz ideia do que espera, do gente, do alcance das palavras quando se fala de espíritos, porque tudo na Terra, a 99,9% se discute coisas materiais, aquisições, então é uma essa conscientização Com certeza. Trazer a mensagem das prioridades, né? Qual é a prioridade do apóstolo seguindo esse caminho, que é, como você falou, muita responsabilidade. Com certeza. Muito obrigada, Fernanda, pela leitura. Então, para a prece inicial, eu gostaria de pedir a Márcio fazer a prece inicial. fechar os nossos olhos. Deixar essas vibrações do alto nos envolverem a todos, rogando a Jesus que nos abençoe, nos fortifique, para que possamos viver com otimismo, viver com esperança, viver com alegria, pois que a fé, mãe da caridade, é essencial, e se acreditar é essencial para que nós possamos não viver de fachadas, mas viver de dentro para fora, com essas energias, com esse amor do Pai, fortificado pela presença de Jesus e de nossos mentores aqui na Terra. Nessa manhã, no dia de hoje, pedimos um amparo para todos nós que estamos aqui encarnados, desencarnados, online, e pedimos também um amparo para aqueles nos quais pensamos nesse instante, os nossos pais que nos deram a oportunidade de vir à Terra, e hoje sendo o Dia dos Pais, que todos eles recebam energias positivas de luz e de amor, nossos pais tão queridos, sejam amparados. Também aqueles que nos lembramos nesse instante, os nossos filhos, as nossas mães, os nossos entes queridos, a fim de que a Terra, mais uma vez, receba esses nutrientes que provêm das esferas superiores, onde Jesus está. Que assim seja. E assim, continuando com o nosso dia, muito obrigada, Márcio, pela prece. Gostaria de pedir para a Ruth fazer leitura do Evangelho. Dia a todos, né? Que queiram descanso. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois dizia: quem perdera o espírito? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele
Ele lhe respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que se faz a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe. Esse são o capítulo de São Marcos, versículo 3, de 20 a 21. Muito obrigada, Leite. Mensagem bem pertinente para o dia de hoje, né? Dia de celebração. E, apesar de não ser necessariamente a mãe, mas em relação à família, né? A importância da família. E Jesus aqui ampliando para a gente o entendimento de família, para algo maior do que o núcleo inicial, né? Então, todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele traz essa universalidade que ensina, né? Então, hoje, dando início ao nosso estudo, nós temos Jane, que vai falar sobre o homem de bem. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns a todos os pais de todos os tipos, né? Tem mães que são pais, que são os pães, enfim, todos aqueles, como a Paulinha falou, da família, né, que é um contexto mais amplo, é o pai, aquele protetor, não necessariamente a figura masculina, né, mas é o protetor. E não menosprezando os pais mesmo, né? Mas é essa amplitude muito importante que o Evangelho nos traz, né? Então, a gente hoje vai aqui fazer algumas reflexões sobre o homem de bem. O homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Então, a gente aqui é muito importante ler aquela parte, é muito linda, mas a gente vai puxar algumas outras coisas referente ao homem de bem para que a gente se situe, né, no que eu vou falar. Então, o texto mesmo do Evangelho começa assim: verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Então, isso aí resume bem, né? É bem complexo, né? Ele cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Ponto. Depois o texto desenrola muitas outras coisas, mas tudo intrínseco nessa primeira frase. Então, a gente vai começar nossas reflexões aqui. Quem é um homem de bem? Durante 1 ou 2 anos que já existe o Colim, já tivemos aqui palestra de todos os bem-aventurados, né? As bem-aventuranças, certo? Vocês que estão aqui há muito tempo já tiveram a oportunidade. Então, quem é um homem de bem? Um homem de bem é um bem-aventurado, né? Por que o homem de bem é bem-aventurado? Nós temos os bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos não são aqueles aflitos que reclamam, não. Eu estou com um problema, puxa, que Deus está me maltratando. O que eu fiz na outra vida para merecer esse castigo de Deus? Não é esse o bem-aventurado. O bem-aventurado aflito é aquele que está com seus problemas, suas dificuldades e compreende que aquilo são lições para você amadurecer, para você crescer. Então, esse é um bem-aventurado, né? Então, ele compreende que existe uma lei da justiça, de amor e de caridade em tudo que se processa aqui na Terra. Porque Deus ele não vai fazer uma programação para a gente, para um filho dele, um pai que ele é, para nos maltratar ou para a gente puxar para baixo. Não. É justamente o contrário. É para elevar e a gente adquirir luz. Então, o bem-aventurado dos aflitos é um homem de bem. Aquele que compreende resignadamente seus problemas e entende que aquilo é para o bem dele. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Quem é os pobres de espíritos? Quem são? São os humildes, os simples. Os pobres de espíritos não são aqueles pobres em dinheiro e coisas materiais, não.
pobre de espírito, ele pode ser rico, pobre, negro, branco, pardo, o que for. Mas ele tem um coração humilde e simples. Tá? Não é a roupa que está usando, nada disso. Que a gente pode ver um pobre bem arrogante, né? Não se sabe por que, trazendo de outra vida, né? E também um rico com coração humilde e simples e vice-versa. Então, o coração é que distingue quem é os pobres de espíritos, que são os bem-aventurados. Então, o bem-aventurado de pobre de espíritos, que é humilde e simples, é um homem de bem. Está na linha ali daquela frase que envolveu o homem de bem que inicia o texto, né? Bem-aventurados que têm puro coração. Gente, aí a gente não precisa nem falar muito, né? Puro coração, aquele que não faz maldade, não consegue nem pensar na maldade. É um puro de coração, é uma pessoa bondosa, caridosa, benevolente, que é um homem de bem. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, gente. É o que evita a contenda, a briga, aquele que joga água no fogo. Não é aquele que bota lenha na fogueira. É o que joga água para baixar o fogo. É um homem de bem, né? Bem-aventurados misericordiosos. Fechou. Quem é um misericordioso? É um bondoso, compassivo, perdoa as ofensas, ele é indulgente, que é tolerante, né? É um homem de bem. Então, aí, olha só quem é um homem de bem. São os bem-aventurados, está tudo dentro desses estudos que já foram feitos aqui no Colim, né? Então, a importância para nós todos de ser um homem de bem, eu vou começar com uma frase que eu peguei, mas eu não vi o autor, até não tive tempo de procurar, né? As ações positivas são a verdadeira luz que guia a nossa jornada espiritual. Né? As ações positivas. Então, a gente pode refletir que as ações valem mais que 1000 palavras, né? Tem por aí esse ditado. O teor dos nossos sentimentos, o teor e a qualidade das nossas vibrações contagiam, tá? Contagiam. Tudo que a gente pensa, sente, vibra, a gente contagia, tá? Tem estudos científicos que explicam isso como contágio emocional. Isso não é uma coisa que o religioso criou, não, é científico. O que você pensa, o que você sente, o que você está vibrando, a gente já teve isso também aqui no Colim. O que faz a nossa assinatura fluídica, é o que a gente está vibrando, né? Então, isso ocorre um contágio emocional. Quando o nosso estado interno, a forma como nós estamos nos sentindo, afeta quem está à nossa volta, vocês estão contagiando. Gente, vocês têm a noção da importância disso? Que a gente contagia o nosso próximo, quem está do nosso lado? É muito importante. Às vezes sem palavras, né? Sem palavras, é a sua vibração que você faz na sua vida diariamente. O que nós estamos pensando agora? O que a gente está pensando agora? O que vocês estão pensando agora estão me atingindo aqui. Pode ser que eu não fale nada certo, porque vocês podem estar pensando em coisa ruim de mim. Ou se vocês estiverem assim, ai, a gente se esforçou, alguma coisa boa depois das orações, dos textos maravilhosos. Então, como é que eu me senti bem? Porque vocês me contagiaram. Nós estamos numa casa de luz. Nós temos o mentor Ungina Penissapan, Grama Timanama e todos os benfeitores espirituais que já nos envolvem, já nos contagiam, né? O contágio emocional dispara os nossos neurônios. Ao perceberem a intenção do comportamento do outro e seus estados emocionais. Por exemplo, eu estou chegando calma, no lugar, né? Quando eu entro numa sala, tem alguém zangado, bravo, os meus neurônios disparam, há uma revolução em mim. Eu sou contagiada por aquele momento pesado. Aí a pessoa pergunta assim, nossa, mas aí a gente está tão bem, a gente chega contagiado. Depende de como você é normalmente. Você vai ter esse disparo nos seus neurônios, mas você tem meios aí de se proteger. Se você for um homem de bem, tentando, se esforçando para ser, porque nós todos somos muito perfeitos, né?
Mas se a gente está se esforçando, a gente consegue bloquear um pouco, mas a gente não consegue 100%. A gente, principalmente o médio, que ele absorve, ele absorve, mas ele vai transmutar, ele vai tirar isso de alguma forma. Então, na sequência, a gente vai ver o que a gente vai fazer. O contágio emocional ocorre em questão de milissegundos, tá? Você chegou, mesmo que você não está vendo a briga, mas está vendo pessoas muito pesadas, você chega, você já sente aquilo, de repente você fica triste, dá uma solidão. Você tem que saber identificar de quem é. Não, não é meu isso, de onde é que está vindo isso? Você tem que identificar, né? As pessoas tendem naturalmente a imitar, né, as expressões faciais, a postura, a linguagem corporal e o ritmo da fala, sem às vezes estar consciente disso. Explica John Cacioppo. É o professor de psicologia e diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago. Quanto mais expressiva alguém for, mais provavelmente você irá notar aquela expressão de imitá-lo, né? Diz Cacioppo. Isso é ele que está falando. Esses movimentos aumentados acionam o sentimento real do cérebro ao ativar os neurônios. Esses neurônios, cientistas chamam de neurônios espelhos. Eu vi em algum lugar que eles chamam de neurônios esponja. Esse neurônio esponja, essa terminologia a gente conhece no meio espírita, o médium é uma esponja, né? Porque o médium tem facilidade de absorver. Então, ele é muito mais sensível, né? Quando chega, todos nós somos médios, mas tem aqueles, né, que vêm com uma tarefa, né? Então, esses absorvem, você vai ter que se cuidar em relação a isso. Esses neurônios espelhos são grupos específicos de células cerebrais que são capazes de fornecer a base para a empatia e a compaixão. Explica isso Judith Orloff, que é psiquiatra da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela fez um livro chamado Liberdade Emocional. Liberte-se das emoções negativas e transforme sua vida. Muito bacana, né? Quer dizer, alguém orienta. Então, segundo Orloff, os neurônios espelhos, eles evocam a emoção como se você mesma estivesse sentindo naturalmente. Alguém chega com raiva, você pode sentir raiva. Olha só a importância da gente compreender isso. Se você for um homem de bem, você vai sentir a raiva, mas você vai saber. Falei, gente, o que é isso? De repente fica uma raiva, né? De repente a minha vibração abaixou. Aí o que o homem de bem faz? Ele faz logo uma oração, né? Ou então ele bota uma música, né? Para melhorar. Então, há várias maneiras, né? Por isso, nós temos que ser fortes. Como é que a gente vai ser forte diante de vibrações negativas? Sendo um homem de bem. O que é o homem de bem? Ele é um bem-aventurado. E quais são as bem-aventuranças? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados puros de coração, os pobres de espírito, os misericordiosos. O homem de bem não é perfeito, mas ele se esforça para tentar, porque a gente está caminhando nessa vida para tentar, né? E como é que a gente vai ser forte, sendo um homem de bem, vibrando amor, misericórdia, para contagiar o outro e não se deixar contagiar, né? Ser um bom forte. Não adianta ser um bonzinho fraco. Eu sou bom de faço tudo. Aí chega alguém bravo. Eu também. Aí você vai, se junta ali e bota a lenha da fogueira. Não, se alguém está bravo, zangado, negativo, com solidão e pensando coisas ruins, você pode captar que aquela energia baixou, e se alguém se chegar assim, você começa a falar para contagiá-lo e não deixar se contagiar. Você tem que ter boas palavras, você tem que aconselhar se puder, né? Mas se não puder, pelo menos ter boas palavras. Eu estou com raiva, calma. Às vezes, quando a pessoa está tão irritada, a pessoa fala calma, fica mais irritada ainda. Mas você persevera. Se viu que ficou mais irritado, deixa a boca. Ouve.
ouve, deixa a pessoa falar, mas não se contagia, ouve. Aí você está pedindo a Deus, né, o mentor, né, olha, ouve isso aqui, que ouve e leva para lá, porque eu estou só passando para vocês, eu não tenho condições de absorver isso aqui. E vai transmutando, vai passando para os mentores e vai se liberando. Não fica com a energia, né? Quando ambos vibram alto, duas pessoas vibram alto, o contágio é um bem-estar maravilhoso e saudável. Vê quando a gente se junta e está todo mundo com o mesmo objetivo, com as mesmas intenções, como é que é bom, parece que eu estou tão feliz, né? Que paz, que ambiente gostoso. Isso aí tem que ser o natural da gente, né? Para que a gente tenha saúde. Por isso, nós temos que manter as nossas vibrações elevadas, seguindo as orientações de Jesus, que em todas as suas lições nos mostra a receita infalível do bem-estar e da felicidade, né? No episódio do Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, ali está toda a receita para você, como você deve ser. Aí, quando vocês chegam lá e leem, né? Aí eu assim, gente, que difícil perdoar todas as ofensas. Aí você vai, isso aqui é um homem perfeito. Não, aquilo ali é para a gente seguir, tentar ir fazendo aquilo. Só a tentativa de melhorar, a gente já é um homem de bem, assim, gatinhando. Mas a gente já está seguindo, né? Nós não nos importamos de ser contagiados por um homem de bem. Então, sejamos um, né? Se a gente quer chegar num lugar e encontrar um homem de bem, ai, que bom, uma pessoa boa está me contagiando. A gente gosta, né? Que a gente também seja para o próximo, né? Porque, com certeza, a vibração que a gente tiver, onde a gente for, a gente vai disparar no outro esses neurônios. Você sabendo disso, você está com um problema e você vai se reunir com alguém, você não vai com aquele problema e despejar no ambiente todo para contagiar todo mundo, não. Você vai tentar ser uma pessoa agradável, vai se esforçar para compreender as suas aflições para não contagiar. Porque o mundo, está todo mundo contagiando com coisa muito pesada. A pessoa vê, né, uma notícia da guerra, vai na internet, espalha para todo mundo e aquele peso vai. Gente, vamos orar para aquela situação, vamos espalhar coisas boas, né? Mas quando a gente encontra o oposto do homem de bem, o que a gente vai fazer? Quando a gente chega num lugar que você estava doido para ir, mas chegou lá, a pessoa está falando mal e reclamando da vida e só reclama, reclama. E você vai sentindo que teus neurônios já reagiram, porque você tem os neurônios, né? Aí você, o que você vai fazer? Primeira coisa, identificar de onde vem uma tristeza, um pensamento negativo que não é seu, porque você chegou feliz, entrou num lugar, ficou triste. Não, você não estava assim, então você vai identificar de onde é que vem. Depois você vai interromper essa transmissão desse contágio que existe e é real. Você vai interromper orando, meditando, se afasta, olha o céu, os jovens botam logo a música, né? E você se afasta e vai se elevando, vai criando força. Por isso que tem que ser um bom forte. Você tem que ter no seu dia a dia esses exemplos, essa prática, para quando você se afastar, você conseguir fazer uma meditação rápida, conseguir fazer uma oração rápida e você se proteger. Você às vezes, você não consegue contagiar, né? Porque você também está cansado, por exemplo. Mas você faz a sua proteção. Você bloqueia aquilo. Ah, a pessoa está pesada, o ambiente está pesado, não vou conseguir contagiar, então se proteja. Faça a oração, né? As suas atitudes diárias, seja um homem de bem, e já cria aquele escudo protetor, né? Depois, terceiro passo, mantenha-se firmeza, coragem, né? Com uma expressão neutra na face. Você não vai ficar assim, a pessoa está reclamando. Não, fica neutro, né? Porque a pessoa te olha neutra, fica assim, ela está bem, mas você fica neutro, não contagia. Postura relaxada quando você estiver com alguém tenso e com raiva. Isso diz o Cassiope, aquele primeiro cientista que eu falei.
Evite olhar nos olhos dessas pessoas, diz Orlov. Porque se você olha, você puxa para si, é mais fácil que tem no olhar. Você puxa, você vai saber o que o outro está sentindo, também vai passar dependendo da força do outro. Se o outro tiver uma força má, talvez você não consiga. Você vai ter que realmente pedir ajuda e se afastar mesmo. Quinto, reconheça seus limites. Eu ia falar agora que muitas vezes é melhor a gente recuar, Exatamente. sair do meio ali um pouquinho. Exatamente, porque às vezes você não consegue se proteger daquele olhar pesado, né? Quando você sentir que está absorvido. Não, não sei se você vai falar hoje, mas a gente pegou um livro incrível no aeroporto. Como é que chama? O poder do que é ator. O poder do que é. O poder do que é. O livro, ele advoga a pessoa quieta, aquele mais tímido, mostra o poder que tem, o quanto que ficar quieto é essencial no mundo que não para de falar. Que grita. Do que grita, que para você ter, então, para você sobressair, você tem que... Como que a Ruth falou, né? Às vezes tem que ficar quieto. Porque muitas vezes a pessoa chega falando, assim, a maioria falando para o outro, né? Que é o mundo agora, né? Aí muitas vezes você tem até uma palavra para falar assim, né? Nossa, você aquiete e tal, mas aí eu prefiro me sair e ir para lá, porque muitas vezes para não magoar. Olha, isso é uma conduta, né? Então, reconheça seus limites. Quando você sentir que está absorvendo um sentimento que não é seu, ansiedade, tristeza, irritabilidade e outros mais, que, né, a pessoa pode estar com outras intenções, você absorve aquilo, não entre em pânico, aconselha Orloff, que a doutora Judite, né? Então, saia da presença, respire profundamente, ore e vigie, visualize uma proteção invisível à sua volta para repelir e bloquear energias negativas. Porque as influências negativas chegam de encarnados e desencarnados. Tudo que eu falei aqui vocês podem pôr também para os desencarnados. Porque no momento que a pessoa está vibrando baixo, as companhias delas também estão do mesmo nível. E você chega, se você for um bonzinho, um homem de bem fraquinho, você vai chegar e a grande maioria que está ali não vai contagiar você e sua companhia também, que é aquele bonzinho que, será que eu faço bem? Será que não? Sabe? Mais ou menos assim, grotescamente falando. Então, a gente tem que ser um bom forte, um apóstolo, que a Fernanda leu, um apóstolo que ele não, assim, o texto é bem duro, né? O apóstolo foi feito para ser aí o espetáculo para o mundo de coisas ruins, de sofrimento, né? Mas não é isso, a gente entende que os apóstolos de Jesus passaram, mas nós, quando nós estivermos nessas situações difíceis, a gente tem que ser corajoso e fiel a Cristo, né? Não é porque um poderoso mauzão chega com uma oratória de que convence que você vai ser convencido de fazer uma coisa errada. Nada disso. O homem de bem, ele é firme, ele é fiel, ele segue as lições do Cristo, né? Ele é misericordioso, indulgente, caridoso, bondoso e forte. Não vai com as outras, não. Eu faço isso de bem, mas ele está me convidando para fazer uma coisa errada, eu vou. Não. E você se impõe e tem coragem, né? Então, a gente vai aqui ler a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Prestem atenção à resposta. Livro dos Espíritos, questão 886. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Quem faz isso? Só os filhos. O homem de bem. O homem de bem, aqui está dizendo que o homem de bem faz isso, mas nós somos projetinhos do homem de bem, porque a gente está aqui no caminho, né? Então, a gente vai tentar seguir
isso, certo? Benevolência, para com todos, indulgência para as imperfeições. Você tem na sua família um monte de gente perfeita como você. Se você quer que te respeitem, você tem que respeitar as imperfeições dos outros. Essa é a indulgência das imperfeições dos outros. Compreende, tenta compreender a dificuldade do outro, que você vai ser compreendido também. E essa troca é que você vai se tornando um bom, forte homem de bem, compreendendo as dificuldades dos outros, perdoando uma ofensa. Às vezes a pessoa fala uma coisa sem querer, diz, nossa, que besteira que eu falei, a gente fala, mas aquilo ali causa um dano para anos e anos, isso é um absurdo. Hoje em dia a gente tem que entender que no momento, um mau momento, a pessoa falou uma coisa, mas aquilo ali não representa a pessoa, né? Perdoa. No outro dia, se você perdoar, no outro dia a pessoa já vê. Se você mudar a sua vibração, bloquear isso, a pessoa volta e diz, olha, aquilo que eu te falei estava fora do ar, entendeu? Agora, se você vibrar, ele vai ficar mais rápido, você vai contagiar. Aí vai crescer, corta perdoando. Não, é o que o Honório Abreu fala com relação ao você se espelhar na luz ou espelhar na sombra. Então, se chegar uma pessoa, estou aqui, não é só como exemplo. Paulinha chegou aqui e ela tá com uma cara assim, meia baixa, assim. Aí, se eu olhar para ela e falar assim, hoje ela tá mal acompanhada, alguma coisa assim. Aí eu estou olhando para a sombra. Mas se eu olhar e falar assim, ela deve estar estudando muito, trabalhando muito, o Josh deve estar muito exigente, aí ela está um pouquinho desgastada hoje, mas ela vai melhorar, isso é passageiro. Estou olhando como uma explicação. Então, justificar, às vezes, o outro, uma pessoa, às vezes, que dá uma resposta, em vez de acusar e levar no tribunal, justifica para aquela pessoa, seja indulgente, né? Fala assim, Isso. deve ter tido um mau dia, ou quem sabe, né? Aí, esses aí são são os passos do homem de bem. Isso é muito importante. Na questão 918 do Livro dos Espíritos também fala assim, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe eleva o espírito na hierarquia espírita? A gente já sabe também da hierarquia, né? A gente já estudou o triângulo, muitas outras tarefas. A resposta, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quem faz isso? O homem de bem. Está vendo como a gente, nas nossas reflexões, a gente vai chegando no homem de bem? Agora, vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Olha os bem-aventurados, né? Está lá no capítulo 17, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tema hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações do mal. Está no capítulo 17, no item 4. Está vendo como é? Esse é o homem de bem. Ele reconhece as suas más inclinações e tenta domá-los, né? Para ver essa transformação moral, essa transição dos seus valores cada vez se elevando mais na hierarquia. Então, é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente reconhece as nossas inclinações, a gente tem que cortá-las, porque a gente quer evoluir, a gente não quer ficar estacionado. E o homem de bem é essa sequência boa para a gente prestar atenção, né? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolo, né? Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vocês que estão aqui, vocês deixaram as famílias para vir aqui, né? Vibrar alto. Daqui a gente está irradiando para quem está em casa. Né? Finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Capítulo 20, item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é,
que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, o Espírito da Verdade falando, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a esse mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Capítulo 23, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando todos nós contagiarmos, como homens, sendo homens de bem, tentando ser, quando nós estivermos no nosso íntimo, no nosso interior, as energias propícias para o bem de todos, as pessoas que se chegarem a gente, se sentirem bem, e a gente tiver a força para contagiar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos contagiar os que estão aqui, os que estão por perto vão contagiar outros, e vai contagiando, e vai se espalhando, pesquisas científicas mostrando o contágio, os neurônios espelhos esclarecendo-nos, né? Porque a verdade vos libertará. Quando a gente conhecer toda a verdade provada pela ciência, e nós temos um tripé na doutrina espírita, né? A ciência é uma vertente da doutrina espírita. Quando tiver tudo que se fala na doutrina espírita provado pela ciência e nós nos esforçarmos, o que vai acontecer? Vai pôr fim a essas lutas fratricidas. Porque as pessoas vão querer estar bem, vão querer dormir bem, com a cabeça tranquila, né? E vão querer que seus filhos fiquem bem, sua família, mesmo os que são muito maus hoje, eles amam seus familiares, pelo menos eu acho que sim, né? Mas aí se estende, porque ele sabe que os familiares podem ser contagiados por outros ruins, então ele vai querer que todo mundo seja bom. E assim toda a família universal põe fim a essas lutas fratricidas, as desigualdades, as brigas, as contendas, porque a gente vai entender as imperfeições do outro e o outro vai se esforçar para ser melhor, né? Então, eu vou contar só uma historinha que dá tempo aqui, que eu gosto de contar. O seu Genésio era um senhor que ele, lá do Tupiara, do Rio de Janeiro, ele fazia parte das sessões de cura, ele era um trabalhador maravilhoso. E na clínica que eu trabalhava, nós chamávamos ele para fazer uma limpeza espiritual. Ele ia com um grupo do Tupiara, rezava, a coisa mais linda do mundo. E assim, rezava os profissionais, era muito bonito, né? Então, ele contava para a gente o seguinte, que uma vez ele estava tão cansado, ele tinha trabalhado, depois foi trabalhar no Tupiara, já estava tarde, assim, um pouco tarde, ele pegou o ônibus para ir para casa. O ônibus estava cheio, né? E uma criança começou a gritar, um bebê no colo da mãe. Gritava, e ai, meu Deus do céu. Ele, nossa, a criança gritando, ele olhou assim de longe a mãe ficava, não sabia o que fazia, né? Ele fechou os olhos, ele começou a pedir a Deus que os espíritos de luz viessem, acalmar a criança, acalmar a mãezinha, né? Enquanto ele estava pedindo, o pessoal do ônibus estava, cala a boca, dá chupeta para essa criança. E disse que foi uma coisa assim que ele ficou muito triste de ver o pessoal fazendo aquilo, né? Chamava até palavrão para a mãe, era jovem a moça. E ele pediu, o bebê parou de chorar. Parou de chorar, ai, graças a Deus, ele dormiu no colo da mãe. Aí foi na viagem de ônibus, aí as pessoas se acalmaram, e quando foram descendo, passavam dizendo, desculpe, eu falei, a senhora me perdoa. Ela não sabia nem, ela não ouviu a cara de quem falou. Mas as pessoas sentiram necessidade de pedir desculpa para ela. Muitas pessoas, ela começou a chorar emocionada, a mãe, né? Então, a gente analisa que essas pessoas que estavam ali, elas não eram maus, mas estavam também no dia estressante, cansado e, né, externaram essa coisa negativa. Então, o que o seu Genésio fez? Ele, só, contagiou todo mundo. Ele, quando entrou e fez a prece, ele despertou em todo mundo os neurônios espelhos. Todo mundo dali do ônibus
aquietou, o bebê calou, e eles se tocaram e pediram desculpa. Sejamos esse. Esse é um homem de bem. Que a gente contagia onde for, pode ser no ônibus, no trabalho, onde for, sempre com essa energia positiva. E eu vou encerrar aqui nós fizemos o máximo um culto no lar, muito interessante isso. A gente tem sempre assim, a gente sabe, por exemplo, a leitura que a Fernanda fez, que a Ruth fez, tudo encaixou, né? Para o Dia dos Pais, para os apóstolos, o homem de bem, encaixou, né? Então, a gente fez o culto no lar quando a gente abriu aqui, o meu mentor falou, encerra a palestra, o estudo com esse texto do Evangelho, que eu falei sobre isso também lá na Ecopaz, no nosso encontro que teve dos operários da paz, da corrente de orações. Então, eu vou encerrar aqui. Agora, preste muita atenção, porque o meu mentor pediu para eu prestar muita atenção, porque tem frases aqui que eu, apesar de já ter lido várias vezes o Evangelho, eu não tinha prestado atenção. Então, ele pede para mim, para que eu prestasse atenção, e que todos nós prestemos atenção. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo o 21, item 8, um trecho, né? Os enviados pelo Cristo, o Cristo envia, né? Os escolhidos dele para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo. Acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizam de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos. Pervaga percorre vários sentidos. Por exemplo, eu penso que o certo é pensar, sentir e agir numa linha reta. Então, aqueles que pensam de um jeito, agem de outro e sentem outra coisa, cada um tem uma direção. Isso aí não contagia ninguém, fica mesmo, atrapalha, porque ele fala uma coisa e faz outra e sente outra, né? Então, por caminhos tortuosos, os discípulos serão essencialmente modestos e humildes, bem-aventurados pobres de espírito. De tudo que revele um átomo de orgulho, olha essa frase, que eu não tinha prestado atenção. De tudo que revele um átomo de orgulho, foge, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou de sua inferioridade. É a sua energia que você traz que vai contagiar. Ide, portanto, meus filhos, bem-amados, caminhai sem pretextos, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça. Pois ele é pai e perdoa sempre seus filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos procederam. Luís Bordeaux, 1861.
Então, a gente encerra aqui, né, com essa orientação do Cristo, para que a gente não tema as nossas aflições e que a gente vai passar, porque Ele é Pai. E o Pai nos dá tudo aquilo que vai nos fazer vitoriosos depois, porque nós somos imortais, né? A gente não precisa correr contra, né, tudo e todos para ser melhores que todo mundo, ou para ser ricos, né, atrás de dinheiro. Não, não precisamos, porque a gente é imortal. A gente veio aqui para valorizar as coisas eternas e não as efêmeras passageiras, né? Então, sejamos um homem de bem. É isso, um recadinho de hoje, e que a gente contagie todo mundo sempre em nome do nosso Mestre amado Jesus. Né? Obrigada. Muito obrigada, Jane, por esse estudo tão importante no dia de hoje, para a gente refletir sobre tudo isso e nosso papel, nossa jornada como pessoas de bem. E eu vou parar aqui de gravar agora,